Quando eu comecei esse podcast, eu não sabia muito bem o que eu queria, mas uma coisa eu tinha certeza, eu queria falar abertamente sobre o que eu penso. E hoje eu estou realizando esse meu sonho. Eu estou numa plantação legal de maconha no Brasil, para poder falar abertamente sobre o que a gente tem que falar, sobre o que as pessoas têm medo, têm receio e às vezes têm vergonha. Falar abertamente sobre as coisas não tem nenhum problema, o importante é respeitar a opinião alheia. Então vejam esse episódio muito especial, debaixo de uma chuva tremenda na cidade de Marília. Ficou muito bom. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Vem muita coisa boa por aí. Estamos aqui hoje num episódio extremamente diferente, aqui com o povo da Maria Flor. Hoje vai ser um episódio totalmente diferente. Nós vamos conversar com 3 pessoas, vamos mostrar também um pouco o dia a dia da associação. Aqui comigo, para começar, estou com a Carol Marrone. Ela é farmacêutica, doutora em toxicologia e uma das diretoras da Maria Flor. Como é que você está, Carol? Tudo bem? Tudo bom, Murilo. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, fico muito feliz que vocês tenham topado gravar. Eu acho que vai ser sensacional. A gente está aqui com esse visual lindo, né? Da primeira vez que eu vim aqui, eu falei, eu preciso fazer um podcast aqui dentro. E que bom que deu certo. Deu. Conta um pouco para mim, a gente estava aqui antes conversando sobre a Maria Flor, né? Como é que aconteceu e tal. Eu vou fazer uma pergunta bem específica. Eu queria saber quando que foi a primeira planta da Maria Flor, quando que foi a primeira colheita de vocês e qual que foi a sensação? A primeira colheita nossa foi um pouquinho antes de outubro de 2020. A gente tinha uma estufa pequenininha que a gente construiu com a ajuda da avó da Fernanda. A Fernanda construiu a estufa com a ajuda da avó dela. A Fernanda cuidou toda da estufa sozinha. Para quem não sabe, a Fernanda é nossa diretora de cultivo e vice-presidente da associação. Ela idealizou essa associação junto com o marido dela. Então, logo que a gente adquiriu o nosso CNPJ e tínhamos segurança do processo que estava sendo incluído na justiça para obtenção do cultivo coletivo, e diante da necessidade que a gente estava passando naquele momento, porque tínhamos 300 pacientes, e 300 pacientes que estavam demorando para ter acesso aos óleos que tinham disponíveis no mercado, às importações, às entregas de outras associações. E diante dessa necessidade, desse desespero, né, que é um fator que é muito comum no nascimento de uma associação, a gente resolve doar parte desse cultivo para a associação, né? Então, a primeira planta que a gente colhe foi uns 2 meses antes de outubro de agosto do ano 2020. Nossa. 2 anos atrás. 2 anos atrás. E com esse óleo a gente conseguiu tratar cerca de 300 pacientes. Foi aí que a Maria Flor começou. E hoje, você falou de 300, hoje vocês já estão em quantos pacientes? A gente está com 3.000 pacientes. 3.001 então, né? 3.001. Agora eu sou associado também. Aê! E diga-se de Muito passagem, bom. Eu fiquei muito feliz, eu estava até falando aqui antes do processo de associação. Eu adorei, achei super simplificado, achei super organizado, humanizado. Obrigada. Eu adorei. Então vocês estão com 3.000 associados já. 3.000 associados que entram em contato quase que diariamente com a equipe de acolhimento. Nós temos 5 acolhedores hoje e uma gestora no acolhimento que resolve os problemas mais difíceis com os pacientes e faz todo um controle, um controle mesmo de qualidade, de atendimento, de humanização. E a gente tenta ao máximo dentro de um sistema operacional que hoje a gente trabalha para dar uma segurança jurídica, tanto para a associação, quanto para o paciente, quanto para o prescritor. O prescritor, para ele trabalhar com óleo associativo, ele precisa ter segurança. Ele precisa ter segurança na qualidade do óleo, ele precisa ter segurança no processo, ele precisa ter segurança de que o seu paciente vai ser bem acolhido, ele precisa ter segurança de que o óleo vai chegar, principalmente. Então, a gente sempre cresceu pensando nisso. Na nossa segurança, na segurança de quem está usando o nosso óleo e na segurança de quem está prescrevendo o nosso óleo. Porque se uma dessas 3 pernas faltar, eu não ando. Entendi. Entendeu? Sim. Então eu não sou ninguém sem meus pacientes não são ninguém sem os médicos, e os médicos
nos enxergam como uma possibilidade de democratização de um acesso que está extremamente elitizado hoje. E de um acesso à informação para os médicos, né? E o acesso à informação para os médicos e para os pacientes. Sim. Hoje a gente tem desenvolvido uma cartilha do paciente do associado, onde a gente mostra todas essas informações do que a cannabis faz, por que ela faz e como que ela faz, e quais são os meios legais para você ter o acesso, ainda que mais barato. Sim. Isso é muito interessante, porque quando eu conheci a associação, que eu vim aqui a primeira vez, foi com meu pai, né? Uhum. E o meu pai é médico prescritor. Sim. E aqui eu vejo, né, que para ele foi uma fonte de conhecimento muito grande, para ele ter a segurança do início iniciar esse processo de se tornar médico prescritor, né? Sim. Eu vejo que as pessoas ainda confundem um pouco a questão do aspecto medicinal da cannabis. Sim. E dessa abordagem que é necessária quando a gente está falando de medicamento. Exato. De saber quanto que tem lá dentro, quanto que não tem, que é uma coisa que eu sempre falo. O médico, eu estava até falando no carro com o povo que veio aí fazer o suporte. O médico, ele não vai prescrever assim, toma alisador, quantas gotas, sei lá. Não, ele vai falar, toma X gotas. Isso. Ele não vai, ele tem que saber a dosagem para ele entender os efeitos. Exato. Né? Como é que tem sido vocês serem esse vetor tão grande de informação para os médicos? Como que os médicos chegam até vocês? Até porque eu recebo muita pergunta de médicos, como que eu me torno médico prescritor? Exato. E aí eu sempre falo, vai na Maria Flor ou num curso. O médico prescritor, ele pode prescrever desde o primeiro momento, desde que ele tenha conhecimento para fazer tal acompanhamento, né, do paciente dele. Ele tem que ter um know-how, né? Ele não pode prescrever às cegas só porque ele ouviu falar que faz bem. Ele tem que entender por que faz bem, como que faz bem e quais são os meios de utilizar bem esse benefício. Então, o médico, a partir do momento que ele tem esse conhecimento, ele pode se tornar um médico prescritor. É diferente de um médico parceiro. O médico parceiro, ele faz o trabalho social da associação junto com a gente. O que é o trabalho social da associação? A gente entende que por a cannabis estar num momento, né, atual elitizada, porque a cannabis ela é legalizada para quem pode importar desde 2015. Sim. E quem pode importar, infelizmente, são as pessoas que têm o poder aquisitivo para tal. Mas a gente sabe que a situação atual do nosso país, e principalmente depois da pandemia, a situação da população brasileira não está boa. E o trabalho social, ele envolve não só o acolher, mas fornecer o que a gente tem de mais importante, que é o óleo. Para a gente fornecer um óleo de graça, eu não posso cobrar uma consulta. Sim, não vai. Senão o paciente vai continuar sem ter acesso. Então os médicos parceiros, eles nos doam consultas, ou a um baixo custo, ou gratuitas. Então o médico parceiro, ele faz esse trabalho social junto com a gente. Ele permite que mais pessoas possam ter um acesso à cannabis hoje. As associações, elas são uma forma de democratização do acesso da cannabis, porque o custo da produção é 10 vezes menor do que o custo pago na drogaria. Hoje, um remédio que eu produzo a R$300 com preço de custo, ele custa R$3.800 na farmácia. Então é um custo muito elevado que pouquíssimas pessoas vão pagar. Ao contrário dos R$300, que muitas pessoas podem contribuir. Mas aquele que não pode contribuir, ele ainda assim vai ter acesso. Eu mantenho cerca de 30% dos meus associados com bonificação de consulta e óleo. Entendi. Ou 100% de bonificação, ou 50% de bonificação. Então, é uma parcela grande dos pacientes que conseguem esse recurso. E é muito relevante o serviço de vocês, porque desde que eu comecei a postar na internet, trabalhar mais abertamente com isso, todo mundo fala da Maria Flor. Todo mundo conhece, no Brasil inteiro. Sério? Sim, então todo mundo conhece a Maria Flor, todo mundo sabe quem são vocês, o trabalho, e é muito legal. E eu vejo que é um espelho muito grande para as pessoas que querem partir para esse lado. Né? Por exemplo, lá no norte do Paraná, em Londrina, Apucarana, nós estamos abrindo a Curim-Flor. Sim. E a Curim-Flor é a mesma coisa, a intenção é um dia ter o seu próprio cultivo, né?
E desde que eu vim aqui, que eu entendi como vocês viabilizaram isso, eu repassei para eles e nós meio que mudamos nossa estratégia. Não é uma segurança saber que outros estão fazendo? Sem dúvida. E fazendo da forma transparente Sim. e séria, né? Isso é muito importante. Você acaba conquistando não só o seu público de pacientes, o seu público de médicos. Você consegue conquistar a confiança das pessoas que estão regulamentando as coisas nesse Sim. momento, né? Você passa a seriedade do trabalho e por causa dessa seriedade seriedade e transparência, a gente tem muita aceitabilidade do poder público daqui do município. Tem mesmo, né? Tanto é que Sim. está sendo sancionado um projeto de lei, vai virar uma lei municipal, né? Que incentiva e reconhece o trabalho das associações com a cannabis, inclusive, né? Então eles fazem um incentivo à pesquisa, é um projeto de lei bastante rico e que nos dá uma segurança de continuar o nosso trabalho e saber que a gente fez certo. Sim. Entendeu? Fez dentro do Porque da eles lei, né? conhecem, eles gostam, eles se tornaram pacientes, alguns deles. Sim. E muito em breve a gente vai estar se tornando uma utilidade pública Ah, isso é muito importante. no município e no estado. Isso é muito importante. Isso Porque nos ofereceram até essa ajuda. Isso realmente é muito interessante e demonstra a seriedade do trabalho, né? É muito legal ver isso. As pessoas falam, né, sobre não sai a lei, não sai lei sobre cannabis no Brasil e tal. Realmente, a lei de drogas, né, que proíbe lá até as portarias da Anvisa, são federais. Sim. Mas quando a gente fala de direito à saúde, o município pode legislar, o estado pode legislar. Ele pode. E tem uma coisa que eu acho que as pessoas ainda não perceberam ou não prestaram atenção: a maioria dos afastamentos do INSS são doenças relacionadas à saúde mental. Saúde mental, dores crônicas, Sim. doenças laborais, né, transtornos laborais em decorrência de trabalho, que pode muito facilmente ser tratado com a cannabis e dar qualidade de vida para esse paciente e um retorno para o mercado de trabalho, para a economia do país. Sem dúvida, né? Porque você deixar de afastar uma pessoa de um trabalho, não porque ela está doente e você não afastou, mas é porque ela nem ficou doente. Ela nem ficou doente. Você, na verdade, você está trabalhando a favor da economia, né? E outra coisa, por entender também da parte da judicialização da saúde, a gente entende que hoje o Estado, né, a União, ela teria um custo de um medicamento vendido nas farmácias para oferecer para os seus pacientes judicializados. Vamos pensar que cada paciente meu judicializasse isso para o país. O país ia pagar pelo menos 2.000 o frasco de remédio para ele. Então, o trabalho das associações, que eu acredito que deve somar aí uns 50 mil pacientes distribuídos por todo o país, eu acho que isso... Eu acho não, eu tenho certeza. Isso desonera o Estado, a União, em bilhões. Bilhões. Eu fiz os cálculos bem assim, por cima da quantidade de óleos que saiu na associação o ano passado. E que se cada frasco daquele fosse judicializado no país, a gente deixou de onerar o Estado em 9 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro que os pacientes iriam judicializar, porque eles não podem pagar 2.000, 3.000 numa farmácia. Não podem. Não podem. Muitas pessoas não podem. E a judicialização hoje, ela funciona no que tem para a farmácia. Porque não com o terceiro setor que somos nós. Não, porque está fora da Anvisa, né? Tá fora da verdade da relação de medicamentos essenciais do SUS. Sim. Né? Então, o óleo de cannabis, ele entraria para o SUS a partir do momento que ele entra para a farmacopeia brasileira, porque aí ele se torna uma planta da farmácia viva. Entendi. Isso viabilizaria o acesso pelo SUS, né? Entendi. Mas é lógico, existe todo um planejamento que deve ser feito para dar a oportunidade disso acontecer pela farmácia viva, o que não acontece hoje. Tudo isso são decisões políticas, né? São decisões políticas. Enquanto o governo não olhar para isso... E a única forma que a gente tem do governo olhar para a gente é informando a população. Sem dúvida. Porque o movimento da cannabis, ele é um movimento civil. Sim. Ele começou lá atrás com a Marcha da Maconha,
né? Com as pessoas falando, eu tenho direito sim, né? E aí quando chegou para a área da saúde, as mães elas não pouparam. As mães, as famílias, não só mães, né? Existem pais, famílias inteiras que não pouparam esforços para garantir o tratamento dos seus entes queridos, né? Então esse é um movimento civil, as associações, elas nascem de um ponto comum que é o ponto da necessidade. Porque se o Estado reconhecesse, se o acesso fosse fácil, não adianta o Estado falar na Constituição que eu tenho direito à saúde e não me dar oportunidade para escolher a minha saúde. Você falou disso, eu me lembrei de alguns casos que eu vejo em habeas corpus, em que o juiz nega o habeas corpus, falando assim que a pessoa tem o direito de pedir do Estado o tratamento. E aí você fala assim, mas que visão míope, né? Porque a pessoa quer fazer de uma forma que não vai onerar o Estado. E muita gente me fala, é uma visão míope. Muita gente me fala assim, eu não quero pedir do Estado, eu sei que é caro, eu não quero. Não. E aí o juiz fala, não, mas ele podia ter pedido. Podia, mas nesse custo de bilhões. Não faz o menor sentido. Não faz, é muito... É muito triste ver isso. É muito triste mesmo. Mas só que é importante ser falado, né? Até porque muitas pessoas ainda não entenderam nem o caminho para obter o tratamento. Porque é uma coisa que eu também falo muito, né? Como obter tratamento? A associação é um deles, o autocultivo é outro, comprar na farmácia é outro, importar é outro. Mas só que em questão de custo, a associação vai ser imbatível sempre. 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 Olha, o autocultivo ele vai bem assim, equiparado com a associação em termos de custo. Né? Porque o paciente ele vai ter um custo aí para manter o seu cultivo, para manter sua segurança e para produzir o seu remédio, mas é um custo muito inferior, muito. Mas para a gente chegar no ponto que o autocultivo seja regulamentado, a população precisa estar informada, eles precisam saber disso. Até para que tenha segurança, Para né? que tenha segurança, eles vão precisar aprender como fazer o próprio remédio, não só o que a cannabis pode fazer. Sim. Né? Legal. E você falou dessa questão do autocultivo, eu queria ouvir a sua opinião ou uma opinião técnica sobre essa questão do autocultivo. O que eu vejo que muitos profissionais, muitos médicos acabam tendo problema com isso por causa da dosagem do que a gente estava falando lá atrás. Essa questão do autocultivo, ela é viável mesmo? É uma tecnologia gigantesca para a pessoa extrair ou não? Não. Não é? Não é. O que acontece? Existe um viés técnico em que para o médico fazer toda a parte da dosificação e manejo da dose, que é importantíssimo. Seria sim importante ele ter a dosagem correta de cada remédio produzido. Como isso não é uma realidade ainda, como que se trabalha? Com a produção artesanal. É um bicho de sete cabeças? Não. Principalmente se o médico tiver jogo de cintura e entender que o remédio ele pode estar muito forte ou ele pode estar muito fraco. Dependendo do quem fez, dependendo de como fez, né? Mas ele tendo esse jogo de cintura, ele vai saber orientar o paciente a diluir mais, a tomar menos gotas, e ele não precisa de uma concentração exata para conseguir tratar o seu paciente. Porque a melhora dos sintomas clínicos vai direcionar ele. Entendi. Então, e se não tiver melhora nos sintomas clínicos, é óbvio, você precisa aumentar a dosagem, você precisa refazer um novo lote, você precisa plantar uma nova planta. Pode demorar mais, pode não demorar nada. O paciente ele também pode fazer isso, mas ele precisa ter conhecimento. Sim. Assim como o médico. Sim. Então a nossa ferramenta hoje de trabalho, Murilo, ela envolve a informação. Então, a doutora Carolina Nossetti, ela fala que o problema da cannabis não é um problema de efeito, de se faz bem ou não, é um problema de comunicação. Sim. Os médicos não sabem que ela pode ser usada, a população não sabe que ela pode ser usada, as pessoas entendem de forma incorreta. Então, realmente, a doutora Carolina Nossetti, ela tem razão quando ela fala, é um problema de comunicação, é um problema de informação, de educação. Sim. Do corpo técnico do nosso país e dos pacientes. E talvez um interesse político de que seja assim, né? E do poder público acima Sim, de tudo, né? Que ainda não viu que a cannabis vai trazer mais benefícios para a União do que estrago para a lei de drogas. Sim.
A gente sabe que a guerra às drogas, ela foi um método aplicado falho. Falho. E eu tenho a sensação, conversando com funcionários públicos da segurança pública, até eles têm a sensação de que em algum momento está ali enxugando gelo. Não estou falando do tráfico, eu estou falando da ponta, do usuário. Mas eles estão engessados pelo sistema, não é culpa deles. Não é culpa deles. Não é. Isso é legal falar também, porque as pessoas da área da cannabis têm às vezes um certo preconceito com o funcionário público, com o profissional da segurança. Uhum. E eu sempre digo, primeiro, é a profissão que mais sofre de doenças psicológicas, de estresse, etc. E segundo, eles trabalham dentro da estrita legalidade, não cabe a eles fazer alguma coisa diferente, infelizmente. Exato, eles são a ponta. Sim. A gente está caminhando no fim, tem uma pergunta que eu queria fazer, eu acho que você é a pessoa mais habilitada para me dizer. É uma pergunta que eu recebo muito e que até hoje eu nunca consegui pensar muito além. Só o médico pode prescrever a cannabis? Em que momento que a gente está hoje? Vamos lá, nós temos 2 órgãos que falam para mim que o médico pode e não pode prescrever. Eu tenho o CFM, que em 2014 disse, através de uma portaria, que só neurologista e psiquiatra pode prescrever, não reconhece os outros profissionais e especialistas médicos como potenciais prescritores e principalmente não reconhece o rol de doenças a serem tratadas com a cannabis. A Anvisa, em 2015, publicou uma RDC, uma resolução, e eu entendo que dentro da esfera hierárquica do país, a Anvisa está superior ao CFM, porque é um órgão federal, Uhum. Não é o CFM é um conselho de classe. Sim. Ele é uma diretriz. Uhum. A regra está na Anvisa. Sim. E a Anvisa, na RDC 17 2015, fala, não lembro o artigo, fala que qualquer prescritor habilitado. Sim. Eu sou farmacêutica. Eu sou uma prescritora habilitada. Ah, isso é interessante. Exceto que, como farmacêutica, eu não posso prescrever portaria 344, que é uma portaria dentro da Anvisa de medicamentos controlados. Então eu não sou uma prescritora. Por causa que Mas eles como controlado. Os médicos, os cirurgiões dentistas e os veterinários podem prescrever Legal. portaria 344. Entendi. Então, eu, na qualidade de consultora técnica, na qualidade farmacêutica, de dirigente de uma associação, eu entendo isso. Muito legal, porque eu recebo muito essa pergunta. E como está fora do meu conhecimento, fora do meu dia a dia, eu prefiro não ir além, porque, na minha opinião, de alguém que não entende, seria só o médico. Uhum. Mas aí, muito legal, porque faz todo sentido. O veterinário, né, porque a gente já tem muita cannabis veterinária hoje em dia, né? Justamente porque eles enxergaram a lei da Anvisa. Sim. A lei não, a RDC da Anvisa. Eles Entendi. leram, eles entenderam o que estava escrito ali. Uhum. Muitas pessoas leem e não entendem. Não entendem. Então, é por isso que ter um consultor nessa área, procurar alguém que entende dessa área, para te dar essa segurança jurídica, para você poder prescrever. Então, hoje, eu vejo poucos dentistas prescrevendo. Sim. A área da veterinária está ganhando um espaço grande, que já foi conquistado por médicos. Uhum. Né? Então, eu acho que é questão de tempo mesmo, até que o corpo técnico, até que a Anvisa, até que todo o Ministério Público possa reconhecer, essa é uma planta segura. Não tem por que ela estar dentro dessa portaria, ela pode estar fora da portaria. O manejo dela é simples, ele pode ser realizado por outros profissionais da saúde. Não tira o trabalho do médico, tá? Sim, lógico. Porque é o médico que faz o diagnóstico, o médico que acompanha o caso clínico. Eu estou falando de manejo de paciente. Sim. Não, então o enfermeiro pode manejar, o farmacêutico pode manejar, o nutricionista ele pode fazer um relatório pedindo para o médico manejar. Entendi. Ou fazer o manejo ele próprio, para quem não tem segurança. É trabalhar com uma equipe multiprofissional. Então, eu gostaria de ver esse futuro dentro dos próximos anos, dos profissionais da saúde se envolvendo com a cannabis nesse sentido, de trabalhar com uma equipe multi, porque um não exclui o outro. Que é o que vocês têm aqui, né? É. É uma equipe completa.
E os óleos, por exemplo, quando eu fui olhar da última vez os óleos, né, que vocês têm, todos os óleos têm o perfil de conteúdo do... Sim. Aquela, eu não sei o nome daquele teste, é um teste de Análise cor, né? cromatográfica. Essa. A gente, desde do nosso primeiro lote de óleo, a gente quis ter um padrão de qualidade. Total. Né? Então a gente pensava muito nisso. Nós estamos lidando com um remédio, nós precisamos ter certeza. E nós vamos distribuir, nós não vamos distribuir para o nosso vizinho, nós vamos dar para o nosso avô, nós vamos dar para famílias que vão querer satisfação daquilo que tem lá. E nós precisamos mostrar para os médicos também a seriedade com a qual a gente trabalha. Então, desde o nosso primeiro lote, a gente produziu com análise. Então, a gente tinha certeza do quanto que a gente estava colocando ali. Apesar de no começo a gente ter aderido uma apresentação em porcentagem, né, a gente foi vendo que não era completo. Não, ela é suficiente. Como não estou dizendo orientação. que é errado e que o meu jeito é certo. Não, de forma alguma. Essa é uma liberdade que toda associação tem e deve usufruir. Sim. De trabalhar com seus médicos da forma que cabe à sua comunidade. E a gente foi vendo que a gente poderia oferecer mais informações. Então a gente passou a oferecer as informações das miligramas daquele frasco, né? Quem sabe daqui a pouco nós não vamos estar podendo oferecer o perfil de terpenos que eu tenho no meu óleo. Sim. Então é uma questão de evolução, de tempo, de maturidade do trabalho. E até de gerar experiência, né? Gerar conhecimento de vocês. Sim. A gente está caminhando mesmo para o fim. Tem uma outra pergunta, e essa eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir de alguém que conhece, sobre a parte científica das pesquisas da cannabis, se de fato, para a gente bater o martelo, eu sei que temos, mas cientificamente é seguro tratar com cannabis. Olha, cientificamente, nós temos no maior portal de divulgação científica do mundo, mais de 28 mil artigos sobre a cannabis medicinal, sobre o sistema endocannabinoide, sobre os fitocannabinoides isolados, sobre métodos. Nós temos meta-análise, nós temos estudos clínicos já que nos provam. A cannabis, sim, ela tem muitos benefícios a serem explorados, né? E a ciência, ela só está vindo aí para ser divulgada. Nós temos, sim, certeza de que a cannabis faz bem. Agora a gente está em outra fase, como que nós vamos otimizar isso, né? Então, a cannabis, ela tem esse efeito porque ela atua num sistema que é presente em todos os vertebrados, que é o sistema endocannabinoide. E esse sistema é um sistema ativado por cannabis. Ele é como se a gente produzisse cannabis, moléculas de cannabis, pelo nosso corpo, que vão mediar os nossos neurotransmissores. Ele é um grande sistema de regulação fisiológica. E esse sistema, quando ele está em desequilíbrio, ele causa patologia. Se você suplementa com uma plantinha aquilo que você mesmo produz, mas que você não está produzindo suficiente para tratar a sua patologia, você está só suplementando. Ela é segura porque os testes de doses letais, eles são inúmeros. A planta inteira, ela não causa overdose. Não existem relatos de maconha causar overdose. Existem estudos científicos que nos mostram a cannabis, ela não causa overdose. Mas, para fins científicos, eles estudam os canabinoides isolados. E para canabinoides isolados, nós temos dose letal, né? Então, por exemplo, o THC, ele tem uma dose letal de 3 gramas por quilo em animal. Então é um volume de THC gigantesco. Que é o THC puro. Não é 300 gramas sintético, de produto. isolado, tá? Então isso você nunca vai conseguir usar. Não, a não ser, é impossível você comprar o THC isolado desse jeito, né? Agora, em se tratando da planta inteira, tem um livro que diz que eu deveria consumir, para ter uma overdose, 680 quilos de planta in natura em 15 minutos. Possível. Então é muito mais provável que você morra de uma
indigestão, Aham. Eu concordo. mas morrer por causa dos efeitos da cannabis não existe. Então, sabendo disso, sabendo que ela é uma planta segura, sabendo que os efeitos colaterais dela, estou falando de planta in natura, óleo integral, né? Nós, sabendo que esses efeitos colaterais, eles são muito pequenos, né? É uma boca seca, é um olho vermelho, é uma sonolência, a pessoa pode dormir mais, pode acordar meio atordoada, pode cair a pressão, mas não é algo que vá levar a uma depressão respiratória, a um coma ou à morte, como acontece com os nossos medicamentos hoje na farmácia. Paracetamol dá falência hepática, né? Benzodiazepínico dá coma, né? Se você tem uma overdose, dá uma depressão respiratória com álcool. Então você pode ter uma depressão respiratória depois de uma noite de bebedeira. Então, entrar num coma alcoólico, isso mata. Sim. A maconha não mata. Muito O óleo legal. de maconha não mata. Ele vai dar, no máximo, um efeito colateral indesejado que vai passar em algumas horas. E tem essa questão do colateral que é legal, que o colateral da cannabis ele é mais tranquilo do que o colateral de muitos medicamentos, né? Lógico, né? Existe, agora que você falou sobre efeito colateral e a gente está falando sobre overdose, existe uma epidemia de uso de opioides, Sim. derivados de opioides, remédios, oxicodona, fentanil, um monte, morfina. Sim. Essas pessoas morrem de depressão respiratória, de coma. Então essas drogas, elas dão overdose, que matam cerca de 20 mil americanos por ano. Lá dizem que é terrível mesmo. É uma epidemia e que está tá aumentando. A cannabis, ela entra como uma ferramenta terapêutica para sanar a dor crônica e a dor neuropática, as dores intratáveis, sem causar uma overdose. Então esse paciente ele pode até fazer um uso abusivo, né, da substância, mas ele não vai morrer em decorrência desse uso. Então hoje ela é uma saída para as drogas. Muito legal. Não Muito só legal. para os opioides, tá? Sim. Estou abrangendo esse papo para dependências químicas de forma geral. Álcool, cocaína, crack, heroína, benzodiazepínicos, opioides, o que você tiver, porque ela trata não só a parte da saúde mental, ela trata a compulsão e mesmo que o paciente, se ele quiser fazer mau uso da ferramenta, ele não vai conseguir morrer. Entendi. Fala-se muito do melhora de um quadro geral da pessoa, né? Exato. Melhora do sono, que então melhora na ansiedade, que aí melhora, fica Na melhor depressão, no dia. a saúde mental se trata, a dor trata, a dor da abstinência trata, o enjoo. Então, assim, a abstinência ela vem com sintomas físicos que podem matar. Por isso existem as clínicas de desintoxicação, para que ele tenha uma assistência. Os países mais avançados nessa política de drogas, né, eles têm casas para uso assistido de drogas. Porque ele permite que, mesmo que o usuário ele queira fazer uso, ele vai estar num lugar seguro, não vai compartilhar objetos injetáveis e etc. Então existem hoje clínicas pelo mundo que fazem isso, né? Isso aí é uma técnica de redução de danos. Que essa é a questão de você compreender que essa intenção do ser humano de alterar a consciência está no ser humano. Isso e não é uma muito- lei que vai mudar. Isso é ancestral, Sim. gente. As plantas enteógenas, elas são usadas pela nossa civilização há milhares de anos. Então nós estamos falando de ayahuasca, nós estamos falando de cogumelo, nós estamos falando de maconha, nós estamos falando de muitas outras plantas. O cactus, peiote, né? Então nós estamos falando de muitas outras plantas enteógenas e que trazem benefícios não só físicos, mas um contato espiritual, né? Um contato ritualístico com a planta. Então essa expansão da consciência, ela foi essencial até para a nossa evolução. Sim, legal. E você estando à frente da associação,
Eu queria agora uma pergunta talvez num ponto mais econômico. Se tem alguma coisa que você tem visto que é o próximo mercado do futuro para cannabis? Muitas pessoas se aproximam ou vêm falar comigo, falam, eu quero trabalhar com isso. E aí eu digo, nem sempre diretamente você vai trabalhar diretamente com a cannabis. Você pode trabalhar com as coisas paralelas. Por exemplo, esse próprio teste que vocês fazem. Uma empresa faz esse teste, né? Sim, então, é uma empresa que faz esse exatamente. teste. Então, como é que você vê isso? O que você acha que tem daqui para frente que vai acontecer? Tem alguma opinião? Olha, já existem muitas estatísticas nos países que regulamentaram e legalizaram a maconha medicinal. Eles estão girando a economia assim com 20 bilhões ao ano. Os países que regulamentaram as aplicações industriais da cannabis e o uso adulto, eles têm uma previsão de giro ali, de capital, de 120 bilhões. Eu estou falando em dólares, não em reais, tá bem? Então, a regulamentação, ela gera muito emprego, não só diretamente com a cannabis industrial, e a cannabis industrial, e a cannabis para uso adulto, gera muito recurso econômico para o país. Não só a cannabis medicinal. Então, os campos que eu vejo de atuação dentro dos próximos anos, eu não vejo o Brasil regulamentando o uso adulto tão logo. Eu também não. Né? Isso eu acho que vai vir para daqui uns 10 anos. A gente tem que amadurecer muito ainda o nosso conhecimento. Mas a cannabis industrial, a gente tem aplicação na construção, cordoária, têxtil, papel, combustível. A cannabis ela tem um consumo e um impacto econômico inferior aos nossos cultivares hoje, né, que são a soja, a cana, algodão. Então, ela vai trazer ainda muito impacto econômico, uma vez que ela for aberta para uso industrial, para essas aplicações. Tem uma empresa lá em Roterdã que está colocando caule de cânhamo triturado em banheiro público para absorver o cheiro. Que inteligente. Então, porque tem uso, é algo que você ia jogar no lixo. Sim. E você não joga porque ele tem uma aplicação. O caule ele é usado para fibra, ele é usado para tecido, ele é usado para biocombustível. As raízes, elas são ótimos cosméticos e pomadas de tratamento. A gente não desperdiça nada. As folhas podem ser consumidas, podem virar celulose. Tem a própria proteína já de cânhamo, né? E as sementes, elas são altamente nutritivas e são ricas em proteína. As folhas são riquíssimas num anti-inflamatório que chama canaflavina, que tem uma potência 30 vezes maior que o ácido acetilsalicílico, que é a aspirina, que todo mundo toma. Todo mundo toma. Você podia tirar 2 folhinhas ali do seu cultivo doméstico, jogar uma água, jogar um melzinho ali, ó, e tomar. Entendi. E dormir sem dor nas costas, dormir bem. Legal. Entendeu? Sim. Então, assim, nós temos uma aplicação de bilhões, não de milhões, para cannabis. Eu concordo. E vamos falar sério, cannabis é maconha, maconha é cannabis. Nós estamos falando da mesma planta, para diferentes fins. Ela é uma planta religiosa, ela é uma planta ritualística, ela é uma planta medicinal, ela é uma planta industrial, ela é uma planta para uso adulto. Ela é uma planta que vai gerar emprego, que vai trazer esperança, não só de melhora médica, mas de esperança de um emprego, de uma renda melhor. E não só isso, né? É só uma planta, não é mais só uma nada. planta. Se a gente tivesse com um cafezal aqui atrás, não seria nem interessante. Você nem ia ter audiência, eu acho. Interessante, né? Mas é interessante. E lembrando que você precisa consumir 650 quilos em 15 minutos, as pessoas não vão morrer por causa dessa planta. Muito pelo contrário. Um país vai florescer. Sim, que é o que está acontecendo. Os países estão regulamentando, eles estão coletando impostos, eles estão regulamentando o trabalho. O trabalhador que trabalha com a cannabis, ele trabalha com segurança, ele trabalha com carteira assinada, ele trabalha com benefícios. Ele é um trabalhador. Sim. Entendeu? Nós estamos gerando taxa, nós estamos gerando renda, nós estamos girando a economia.
e salvando nosso planeta, porque vamos combinar, a cannabis até desintoxica o solo, que está contaminado por metais, por pesticida. A aplicação é gigante. Legal. Não são bilhões médicos, são bilhões para o planeta. Sim, e a gente Então estava esse é o falando panorama econômico muito da legal, cannabis. adorei, muito legal. E quando eu cheguei aqui eu conheci as pessoas que estão na profissão mais cobiçada de todos os meus seguidores, né? Que são os growers. A galera que cultiva, que está aí cuidando da planta no dia a dia. Muito legal. Adorei trocar essa ideia. Fico muito feliz da disposição de vocês, toda a estrutura. Achei sensacional. Obrigada. Achei muito legal. Obrigada. E é um prazer ter você, ter o seu pai aqui junto com a gente. E vocês são muito bem-vindos aqui. Eu agradeço Sempre imensamente. Muito obrigado. E parabéns pela iniciativa. Eu falei 1 milhão de vezes, mas a iniciativa é maravilhosa, é séria, é bonita. É um trabalho que é bastante romantizado. Sim. Ah, vamos trabalhar com cannabis, vamos salvar vidas. Tem que trabalhar sério. Sim. É um trabalho difícil, é um trabalho que te tira o sono às vezes, você fica preocupada. E assim, não é só preocupação de segurança, não. É preocupação, como que eu vou dar conta de tudo isso? Né? É aquelas preocupações, tipo, são tantas pessoas que nós somos responsáveis, são tantas famílias, né? Então é esse tipo de preocupação. Então não é um trabalho romântico. Não. Ele é um trabalho sério, ele é um trabalho difícil, ele é um trabalho que precisa ter amor acima de tudo, porque você vai trabalhar muitas vezes de graça, por muitos meses. Então você tem que estar apegado ao seu melhor. Muito legal. Ao seu melhor. E é muito sério, porque, por exemplo, esse final de semana mesmo, encontrei uma pessoa que se trata há 3 anos e teve um problema de distribuição ali, estava sem óleo. É difícil. Tava ficando sem óleo. É difícil. E é aí? muito difícil. Né? E aí a gente perde o sono. Sim. Não pode ficar sem óleo. Não pode. Não pode. É por isso que nascem as associações. O governo para de trazer remédio. O governo para de importar. O governo para de fornecer. Mas você já garantiu o acesso. Como que você para de fornecer? A história da Cláudia, que é a nossa diretora também, e a mãe do primeiro paciente da associação, foi assim. Ela foi meter a boca no trombone porque o governo garantiu o acesso do filho dela, que tinha 80 convulsões por dia, e não mandava o remédio. Assim como não manda até hoje. Ela ainda está no processo. Entendi. E aí veio uma pessoa para salvar ela e falar assim, eu fiz, toma, vai salvar ele. E ela pegou aquele óleo, e essa pessoa era a Fernanda. Que legal. E aí começou tudo, E né? aí foi onde E aqui estamos. Eu vou deixar a Silvia contar essa história, porque a Silvia... Muito legal. Vai ser a próxima. Então, muito obrigado pela conversa, fiquei muito feliz mesmo. Obrigada. Tem bastante coisa pra gente fazer hoje ainda, estou super feliz de estar aqui. Muito legal, vai muito passar o dia especial. aqui, vamos sacar a gente. Muito obrigado. Obrigada. Valeu, Carol. Até mais.